Oi, gente, estamos de volta. 1 Coríntios, capítulo 5. E hoje eu não estou muito empolgado, porque hoje a gente vai falar sobre pecado. Ele já tem falado bastante sobre pecado, né? Mas aqui ele fala sobre coisas mais específicas, sobre moralidade que está acontecendo na igreja. E ele vai dar uma imagem pra gente sobre o estado da igreja, como essa igreja está agindo, o que está no coração dessa igreja. Então, não é legal, mas com certeza a gente vai poder aprender com eles, né? A gente vai poder ver o pecado deles e, em nome de Jesus, Deus vai falar com a gente para a gente evitar algumas coisas e principalmente saber lidar com o pecado em nossas próprias vidas. Sabemos que nunca vamos viver sem pecado. A gente não. É o alvo, né? A gente está buscando isso. A gente precisa saber que pecado vai contra Deus, então não podemos deixar pecado continuar. Nós queremos perfeição, mas entendemos ao mesmo tempo que nunca vamos viver uma vida perfeita. É impossível para nós. Mas como que a gente vai lidar com isso? Agora é a nossa dificuldade. Eu estou buscando uma vida perfeita, sabendo que nunca vou chegar lá, e agora o que eu faço com o pecado que ainda existe? Essa igreja tem um problema com orgulho. É o problema principal nessa igreja. Ele vai mostrando coisas acontecendo na igreja e tudo mostra que o problema está no coração, o problema é o orgulho, é pensar que eu quero tudo do jeito que eu quero tudo para mim. E por causa disso eles entram em todo tipo de pecado. A cura pra gente, a resposta para o pecado em nossas vidas é arrependimento. É isso que tem que ser a resposta. Arrependimento é a cura pro orgulho, porque eu vou confessar que existe a justiça. Jesus viveu uma vida de justiça, viveu perfeitamente, e qualquer coisa menos que isso é pecado e não é aceitável. O que o arrependimento faz com que eu preciso ver quem eu sou, preciso olhar para mim mesmo, entender que eu não sou o suficiente, que Jesus foi perfeito e eu não sou perfeito, e eu preciso confessar minha fraqueza, minha dificuldade, e assim eu preciso ser humilde para deixar Deus ser Deus na minha vida, e eu não posso ficar com o coração orgulhoso porque eu entendo quem eu sou. Então, arrependimento é tão importante para o cristão. Nós sabemos que arrependimento é uma das mensagens principais na Bíblia, né? Foi a mensagem de João Batista em Mateus capítulo 3. Vamos olhar lá, Mateus capítulo 3, quando ele preparou o caminho para Jesus, ele pregou e fala assim, versículos 1 e 2, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele pregou arrependimento, preparando o caminho para Jesus. Arrependimento é o quê? É confessar, é ser humilde e preparado para a obra de Deus, porque eu preciso começar com arrependimento para mostrar que eu sou um pecador, que eu preciso de ajuda. Eu não posso chegar já falando que eu mereço alguma coisa, que Deus tem que me aceitar, que essas são as regras, então Deus aceita todo mundo. Nada disso. Tudo começa com arrependimento, com um coração humilde. Então, a mensagem de João Batista, que começou a preparação para a nova aliança, ele pregava arrependimento. Jesus, no próximo capítulo, em Mateus capítulo 4, e versículo 17, ele fala, daí em diante Jesus começou a pregar,
Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem. A mensagem de João Batista foi a mensagem de Jesus. O reino dos céus está próximo, Jesus está aqui, o Cristo veio, ele vai morrer. Para você preparar seu coração, você precisa ver o pecado e a necessidade de um Salvador. E é assim que começa a obra de Deus em nossos corações. Não foi só antes da morte de Jesus. Vamos ver Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, lá em versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Agora vamos ver Atos capítulo 20 e versículo 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. A obra de Deus sempre começa com arrependimento. Arrependimento mostra humildade, mostra que eu entendo quem eu sou, que eu preciso de ajuda. Essa é a resposta para o pecado. Nunca vamos viver uma vida perfeita, mas nós precisamos confessar nosso pecado para que Deus pode fazer uma obra de perdão, de transformação. Tudo isso só acontece depois de arrependimento. Eu preciso confessar, eu preciso entender quem eu sou e o que eu estou fazendo. Se eu quero falar que eu não tenho pecado, não existe uma obra que pode acontecer. Se eu penso que eu sou bom, Deus nunca vai poder fazer uma obra na minha vida. Quando eu penso que eu sou acima dos outros, quando eu não quero olhar para a minha própria vida, mas eu quero olhar para os outros, eu não aceito a obra que Deus quer fazer. A obra que Deus quer fazer com o pecado sempre vai começar com arrependimento. Então a gente vai ver isso aqui em 1 Coríntios, que tem que ser nossa resposta quando nós pensamos sobre pecado. Eu mostrei esses exemplos no Novo Testamento, porque para a gente é mais prático, porque estamos na Nova Aliança e nós queremos ver que faz parte, mas no Velho Testamento, principalmente nos profetas, você pode ver essa mensagem o tempo todo, né? É uma mensagem da Bíblia, não é só do Novo Testamento, mas arrependimento é necessário para a salvação e é necessário para qualquer obra de transformação que vai acontecer em nossas vidas. É interessante, eu quero ver aqui alguns versículos, Gênesis 50, vamos olhar para isso porque é uma ideia legal. Eu quero mostrar uma palavra no original, que você não pensa que é a mesma palavra, mas aqui em Gênesis 50, versículo 21, por isso, versículo 21, por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Essa palavra que ele fala aqui, tranquilizou, é a mesma palavra que ele fala em Salmo 23. Vamos ver lá. Aqui tranquilizou, falando sobre a obra de ajudar os irmãos a aceitar aquilo que está acontecendo nesse tempo, que eles pensavam que ia morrer, porque José tinha a oportunidade de matar eles, mas ele não vai fazer isso. Então ele tranquilizou os irmãos. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas em morte, não temerei perigo algum,
pois tu estás comigo e tua vara e teu cajado me protegem. Essa palavra de proteger é a mesma palavra, então tranquilizou, aqui protegeu, né? Protegem. É interessante. E Ezequiel 14 vai ser a mesma palavra no original. Ezequiel, onde está Ezequiel? Não sei se eu tenho Ezequiel na minha Bíblia. 14, 6. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. A palavra de tranquilizar, a palavra de... qual foi a outra em Salmo 23? De proteger, né? É a mesma palavra de arrependimento aqui em Ezequiel 14, 6. É interessante porque a ideia é que é aqui, quando você tem arrependimento, que Deus está perto de você, ele traz por perto, ele quer proteger, ele quer qual foi? Tranquilizar, ele quer arrependimento, ele quer uma mudança, mas essa mudança só acontece quando você está na presença, quando Deus está te ajudando. Mudança, a ideia de arrependimento é a ideia de confessar, mas é também de mudança. A ideia principal é de mudar de direção, né? Então você estava indo numa direção e você mudou de direção para ir para um outro lugar. Então lá em Gênesis, quando ele falou de tranquilizar, eles estavam com medo e ele mudou esse medo. Agora eles se arrependeram do medo, né? Ele ajudou eles mudar de direção para não ficar com medo. A proteção lá em Salmo 23, Deus tem a vara para nos proteger, para tirar do caminho qualquer coisa, para tirar de direção tudo que vem para nos parar. E aqui é a mesma coisa, a nação, quando está fazendo errado, precisa mudar de direção. Mas a ideia é sempre que Deus está fazendo o melhor para a gente. Arrependimento significa que eu estava indo numa direção e agora essa direção tem que mudar. Não posso continuar indo nessa direção. Eu preciso parar, eu preciso confessar, eu preciso ver, olhar para tudo o que está acontecendo. Eu preciso ver onde esse caminho está me levando. Eu preciso falar, eu não posso ir para aquele caminho. Eu preciso parar, olhar e ir em outra direção. Essa é a nossa resposta, a resposta certa com o pecado. Nós vamos cair, nós vamos ter pecado, mesmo estando em Jesus, mas nós temos que ter arrependimento. Depois de ver que você caiu, que você pecou, você tem que parar, você tem que refletir, você tem que confessar, você tem que mudar a direção. É isso que nós precisamos. E é isso que nós vamos buscar aqui em 1 Coríntios. Em 2 Coríntios, eu quero ver mais esse versículo e depois a gente vai para os nossos versículos. 2 Coríntios, capítulo 7, é a última coisa antes de ver nossos versículos. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de alguma forma prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, arrependimento não é só tristeza, mas é a mudança, é uma transformação mudando a mente, né? Existe tristeza que eu fiz errado, estou triste. Não é suficiente. A gente precisa de arrependimento, de parar, refletir e decidir que eu não vou continuar nesse caminho. Esse é o arrependimento verdadeiro. Não significa que a gente não pode cair. A gente vai cair em alguns momentos.
mas o que a gente faz com isso? Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios, agora a gente vai ver a história, o que está acontecendo nessa igreja. 1 Coríntios capítulo 5, e eu vou ler os primeiros 2 versículos. Por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então nós temos algo acontecendo na igreja e Paulo fala aqui que esse pecado, esse tipo de imoralidade que está acontecendo dentro da igreja, com pessoas que fazem parte da igreja, nem acontece no mundo. Se o mundo sabe ter uma moralidade acima da igreja, nós estamos com problemas grandes. A gente precisa olhar para a igreja e ver se estamos mudando nossa cultura ou se a cultura está mudando a igreja. Nós não podemos viver assim. Olha isso, como é triste essa história. A imoralidade que acontece dentro da igreja é pior do que a imoralidade que acontece no mundo. Aqui na igreja tem essa situação de o filho tem relacionamento com a mulher de seu pai. Isso é muito ruim. E a igreja falou que é isso que eles querem, deixa eles decidir, amor é amor, né? Vamos celebrar um relacionamento de amor. Se você tem um desejo, então você pode ser assim. Não! Nós temos que pensar sobre o que Deus, quem é Deus, a justiça de Deus, o que está no coração de Deus. Como é que um cristão, um pequeno Cristo, alguém que está representando Jesus, como que essa pessoa vai viver? Nem no mundo as pessoas fazem isso. E na igreja, eles estão celebrando esse tipo de coisa. Estamos com problemas. Então, essa é a situação e Paulo fala, e vocês estão orgulhosos. Vocês estão orgulhosos. Eles estão orgulhosos por quê? Por causa da graça que existe. Olha a nossa igreja, como nós aceitamos todos, o amor de Cristo que sempre perdoa. Olha a graça de Deus, vamos celebrar a graça de Deus. E tem igrejas que são assim, a graça vai cobrir tudo, então todo mundo vai viver em imoralidade, ninguém vai buscar santidade, ninguém vai buscar ser luz, ser diferente do mundo, porque nós vamos celebrar a graça. É perigoso pensar dessa forma, porque sendo assim, nós não vamos refletir Jesus, nós não vamos ser luz no mundo, nós não vamos mostrar o coração de Deus para o mundo. Esse não é o plano de Deus para a família. Deus tem um plano para a família. E aqui, essas pessoas na igreja estão arruinando o plano de Deus e por causa dos desejos de uma pessoa, eles estão arruinando o nome de Jesus. É muito triste. E agora o mundo olha para a igreja como uma piada. E falam, por que eu ia querer fazer parte disso? Vocês são pior do que a gente, pior do que os... E é uma desculpa que as pessoas têm hoje para não ir para a igreja. A igreja é pior que o mundo, e muitas vezes é. Então eles têm orgulho no pecado que eles deixam continuar na igreja, eles gostam, eles ficam felizes que as pessoas podem ter pecado assim e ainda ser aceitos. E a gente fala muito sobre aceitação hoje.
A gente vai chegar em outros pontos sobre isso, mas ele fala a resposta é certa. Ele fala o que vocês devem fazer. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então a primeira resposta é tristeza. Vendo pecado em alguém que é da igreja, deve encher a gente de tristeza. Se você ver alguém cheio de pecado, sendo levado num caminho que não é o caminho de Deus, que não é de santidade, não é de justiça, não é o que Deus chama a gente para viver, isso deve encher nosso coração de tristeza. Porque eu estou vendo alguém que está sendo levado pelos seus desejos e não pelo Espírito Santo. E é uma coisa triste. Então, a resposta certa de ver pecado em alguém é tristeza. Eu não quero ver isso. Você está arruinando sua vida, você está arruinando seu relacionamento com Deus e você está arruinando a imagem de Jesus no mundo. É muito pesado isso. E ele fala, a próxima resposta, ele fala é expulsar da comunhão aquele que fez isso. Vamos ver mais sobre isso, mas existe um momento que se alguém decidir continuar em seu pecado, existe um momento que essa pessoa não pode ir mais para a igreja. Por quê? Ele vai falar, eu acho que eu vou esperar para entrar nisso, porque a gente vai falar mais, a gente vai chegar numa parte que ensina sobre isso. Mas existe um momento que a gente fala, a gente não pode aceitar mais isso. A gente não pode aceitar esse tipo de pecado. Tudo tem que ter um limite. A igreja aqui deixa tudo acontecer. Você pode ser assim. Lembra que a gente falou no início do livro sobre divisão? A gente precisa procurar ter paz com todos, ter unidade na igreja, mas não podemos deixar o pecado continuar. Então, se eu preciso, para continuar unido, eu preciso deixar todo tipo de pecado, então estou errado. Eu não posso, porque eu quero unidade, eu não posso falar, então eu vou deixar pecado. Não. E tudo tem um limite. Então, o limite é alguém que quer continuar em seu pecado e não quer mudar. Não existe arrependimento. Se não existe arrependimento, se existe arrependimento, amém. Vamos continuar andando junto. Você caiu, você fez errado, você confessou, você entendeu que está errado, você quer lutar contra o seu pecado, amém. Vamos continuar. Vem para a igreja, você precisa estar na palavra, você precisa estar em comunhão com outros cristãos que vão te encorajar. Você precisa disso. Mas se não existe arrependimento, a história é diferente. Porque você está mostrando para o mundo e para a igreja que Deus aceita isso e Deus não aceita. Então nós precisamos entender o que é aceitável deixar continuar na igreja e que não é aceitável continuar na igreja. Vamos falar mais sobre isso. Vamos continuar, versículo 3. Vamos ler 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Ele fala que a gente precisa lutar contra a divisão, que a gente não pode julgar, a gente não pode comparar, mas existe um julgamento bom. Paulo fala aqui que ele já condenou essa pessoa, né? Em versículo 3. Eu já condenei aquele que fez isso. Eu preciso entender que pecado é pecado. Se eu não posso julgar pecado, se eu não posso chamar pecado de pecado, então eu vou voltar para o mesmo pecado. Eu vou estar no pecado e eu não vou ter ninguém para me ajudar a sair do pecado. Não é errado chamar pecado de pecado. Na verdade, é necessário. A gente vive num tempo na igreja, numa cultura
que todo mundo fala que você não pode falar que existe algo errado. Nós aceitamos tudo. E se você fala que alguém está errado, que alguém está fazendo algo que não deveria, então você não ama. Não é verdade isso. É uma mentira. É uma mentira de Satanás que ele fala que está tudo bem porque ele quer que as pessoas fiquem nos seus pecados, porque na verdade os pecados, continuar em pecado, você está numa prisão que você não consegue sair. Quando nós falamos a verdade, estamos dando oportunidade à pessoa voltar para a liberdade. Liberdade existe em Jesus. Eu posso sair do meu pecado. Mas se eu estou preso no meu pecado e eu estou sendo enganado porque meu coração é enganoso, quem vai me ajudar? Eu preciso de alguém. Meu coração é enganoso. Eu preciso de alguém para falar a verdade comigo. Então, Paulo fala, quando a gente está falando sobre pecado, existem coisas claras, coisas que temos certeza que a Bíblia fala que isso aqui é pecado e nós podemos chamar essas coisas de pecado e nós podemos falar com as pessoas sobre isso. Se alguém está em pecado, a gente pode, não julgando no sentido de me colocar acima da pessoa. Se eu fico orgulhoso quando estou falando sobre o pecado de alguém, eu estou errado. Mas em amor, chegar com a pessoa e falar: você precisa de ajuda, você está fazendo isso, isso está errado, vamos caminhar junto, vamos sair disso. Temos que entender como fazer isso, mas chamar pecado de pecado a gente pode fazer. Então, Paulo falou que ele já julgou, já condenou, mesmo não estando presente. Ele fala: estou com vocês em espírito, e essa pessoa merece ser julgado. Então ele falou para expulsar, ele falou que ele condenou, e isso mostra que quando nós olhamos para o pecado, nós podemos falar que isso não tem lugar na igreja. Na igreja de Cristo, eu não posso deixar isso continuar. Tudo bem que a gente tem liderança, a gente tem pessoas que devem fazer isso, mas como igreja, temos que falar que pecado é pecado. A forma de lidar com esse pecado, nós temos que ver. Mateus 18 fala sobre isso. É um outro assunto, não temos tempo para isso agora, mas o ponto agora, eu só quero dar esse outro lado porque a gente começou muito forte sobre divisão. Não podemos ter divisão, não podemos ficar, né, indo contra os cristãos, porque se a gente tá causando divisão, a gente está contra a igreja de Cristo. Aqui ele mostra o outro lado disso. Se você está deixando o pecado continuar na igreja, você também está contra a igreja de Cristo. Então tem que achar um momento para falar, porque a gente não pode deixar isso também. Então vamos ver. Versículo 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É engraçado como ele fala aqui, né? A gente precisa saber o que ele está falando e tentar entender a ideia principal aqui. Ele fala: quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus. Quando vocês estão junto como corpo, quando vocês estão junto como igreja, vocês estão representando Jesus, o Senhor Jesus, a justiça de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Precisamos buscar pureza, precisamos buscar santidade, precisamos estar no Espírito e não na carne, e nós precisamos lutar contra as mentiras de Satanás. Então, como igreja, nós precisamos cuidar do pecado que existe na igreja. Ele fala: quando vocês estão junto como igreja, vocês estão junto, eu estou junto com vocês em espírito, vocês estão junto presente, né, uns com os outros, vocês têm o poder
do Senhor com vocês, o poder de Deus entre vocês, e vocês têm uma responsabilidade. Agora que vocês são a igreja de Cristo, existe uma responsabilidade com Cristo, que você tem que cuidar dessa noiva, cuidar da santidade, cuidar da pureza da noiva de Cristo. Nós não queremos ter uma noiva suja esperando o Cristo, o marido chegar, né, para buscar sua noiva. Ele precisa chegar para uma noiva que está esperando ele, que está vivendo em santidade. E aqui Paulo fala que nós precisamos entregar esse homem a Satanás. Então, por que ele fala isso? Ele fala para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A ideia de entregar a Satanás é de expulsar da igreja, como ele falou lá em versículo 2, não deixar fazer parte da igreja. Existe algo de estar na igreja que você está protegido de alguma forma. Eu acho que a ideia principal, nós temos algo simplesmente de estar na igreja, que é uma proteção, porque estamos juntos, nós fazemos parte, existe a oração, existe unidade, nós somos mais fortes juntos. Então existe tudo isso, mas eu acho que a ideia principal aqui, entregando a Satanás, você está falando para ele, você não faz parte, você não pode ser enganado. O perigo maior para alguém que está no pecado e indo para a igreja é que eles pensam, se a igreja me aceitar, Deus me aceita. Deus não aceita. Alguém que decidiu continuar em seus pecados e decidiu que não vai mudar, não tem interesse em sair do seu pecado, em lutar contra o seu pecado, então você não faz parte com Cristo. Quem está em Cristo precisa ter arrependimento. Não que você tem que ter a vida perfeita, mas você tem que estar lutando contra o pecado. E isso significa que quando alguém mostra o pecado que existe, você vai confessar que realmente é pecado e você vai buscar uma mudança. E isso pode acontecer 20 vezes em um dia, né? Lutar contra o pecado é difícil, eu entendo isso. O problema é quando você fala, eu não vou lutar contra o pecado, eu sou assim mesmo, você tem que me aceitar assim. Aí nós temos um problema grande, porque você não está confessando o seu pecado, você pensa que você está aceito do jeito que é. Isso não é verdade. Pecado é pecado e nós precisamos de arrependimento. Então, quando alguém não quer arrependimento, aí que nós temos que expulsar da igreja e falar, se você não consegue ver que você é um pecador, que você precisa mudar, você não pode fazer parte da igreja. Entregando para Satanás e falando, você não faz parte com a gente, você não é aceito aqui porque você não é a igreja, a pessoa vai ter que acordar e ver que realmente eu estou em pecado. E a ideia, ele fala aqui, é que o corpo, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele vai sofrer por um tempo, né? Ele fala o corpo, mas é mais emocionalmente, né? O corpo físico vai sofrer, as emoções por ser rejeitado, você vai sofrer por um tempo, mas como a gente viu lá em 2 Coríntios 7, a ideia é que essa tristeza te leva ao arrependimento verdadeiro. E tendo esse arrependimento, agora você pode voltar. Se você tem arrependimento, você pode voltar. Você está bem-vindo na igreja. Então, a ideia é que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas isso só acontece se você ver seu pecado, se você tem arrependimento, você pode voltar. Em 2 Coríntios, a gente vai ver mais sobre o que parece ser essa mesma história. Parece que Paulo foi muito duro aqui, que precisava ser duro mesmo. A igreja recebeu a carta, foi duro com essa pessoa e expulsaram ele mesmo da igreja, como Paulo tinha falado. Eles obedeceram, expulsaram ele da igreja. E depois ele mudou
e ele quer voltar para a igreja e as pessoas na igreja não querem deixar ele voltar. E Paulo fala, não, já foi suficiente, agora tem arrependimento, agora deixa ele voltar, porque ele já viu que estava errado. Então em 2 Coríntios ele tem que ir para o outro lado, ele fala, ainda existe graça, se você tem arrependimento, volta. O problema é quando você não quer falar que é pecado. O problema é quando você fala, você tem que me aceitar assim com o meu pecado. Eu sou assim mesmo e Deus me ama. Deus me ama, mas tudo começa com arrependimento. Nós somos pecadores, nós precisamos confessar nosso pecado e nós precisamos lutar contra o nosso pecado. Essa é a vida do cristão. Amém? Espero que vocês entenderam. É um assunto muito importante. Vamos continuar.